Fala galera, aqui é o Billy. Hoje vamos falar de como é dirigir no Brasil, China e Estados Unidos. Como eu já dirigi em todos esses três países, eu posso contar um pouco minha experiência também, algumas curiosidades, né, para vocês. Eu morei 4 anos no Brasil e dirigi há 4 anos. Eu dirigi o Brasil todo, né? No Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Brasília, vários estados e cidades, né? Mas no começo era um pouco chocante para mim, né? Antes de chegar no Brasil, eu morava nos Estados Unidos. Lá, 90% das pessoas só dirigem carro automático, né? Então, eu também dirigia só automático. Quando eu cheguei no Brasil, eu precisava trocar minha carta de motorista, né? Mas o exame de escrita só em português, né? Então eu naquela época não falava nada de português, então era muito difícil passar aquela prova aí, mas enfim eu passei. Mas ainda bem eu não precisava passar autoescola e estudar tudo de novo, aprender no Brasil, né? Só precisava aquela prova de escrita mesmo. Mas depois eu dirigia só o carro automático. Eu comprei carro automático no Brasil e só. Mas em Brasil eu achei que tem muito carro manual, né? Isso comparado com China também, isso é diferente. China, tanto China quanto os Estados Unidos, hoje em dia 90% dos carros são automáticos, né? Mas no Brasil ainda eu acho que talvez 70% manual ainda, nem que em Europa, aqui em Itália. E falando outra coisa é que no Brasil tem muito radar, nem que China também, quando diz na China também, na rodovia ou nas cidades tem bastante radares. Então você tem muito cuidado, né? Não pode passar velocidade máxima, né? Senão pega multa, né? Mas nos Estados Unidos não tinha quase nada de radar. Então eu dirigia livre, né? Quando eu cheguei no Brasil, primeira mês eu cheguei no Brasil, comecei a dirigir, eu já peguei multa, porque eu não sabia e não estava acostumado de com essa radar tudo, né? Mas foi uma vez só. Daí eu aprendi que tenho que dirigir com cuidado também, tem que ver onde tem radar e não pode correr muito, né? Outra coisa, falando sobre a educação dos motoristas, né? Eu acho que esse ponto, Brasil e Estados Unidos são um pouco melhores que China. Na China, mesmo rodovias são em boa qualidade e tudo, mas mas a gente tem muito carro também, né? Mas os motoristas tem muita pressão e eles buzinam muito e às vezes buzinar na China já virou uma normalidade, né? Porque como tem muito pessoa passa e também tem carros, tá passando aqui ônibus, buzinar já virou uma coisa para dar atenção para a pessoa tem cuidado, né? Para carro tá passando. Então eu peguei esse hábito, né? Para o Brasil. No começo eu buzinava qualquer coisa e até tem uns motoristas aí passou para mim, tipo, ficou bravo comigo porque eles levam um pouco buzinar uma coisa meio negativa, né? Mas na China não. Então no começo era um pouco assim, dirigia e depois eu costumei mesmo tem situação um pouco difíceis eu dirigindo e tentar máxima não buzinar, né? Aí então é isso. Nós também não buzina. E outra coisa sobre
dirigir em pequenos lugares, né? Tipo na rodovia, assim. Eu morava em interior de São Paulo, né? Perto do Campinas, metropolitano de Campinas, né? E às vezes eu tava chocado de ter pessoa tentar atravessar, pessoa correndo tentar atravessar a rodovia e ela era muito louco e isso quase nunca vi, né? Nos Estados Unidos é impossível de acontecer. Nem a China, mesmo no interior dirigindo, você não vê muita pessoa tentar passar o rodovia. Talvez só o interior de São Paulo, como que é mais populoso, né? Os pequenas cidades, assim, tem pessoa que mora perto do rodovia. Eu acho que isso é um pouco diferente para mim. E outra coisa sobre a China, os carros, né? No Brasil, eu vi muito carro antigo, né? Tipo, Fusca, por exemplo, ou algumas carros Volkswagen muito antigo, tipo 20, 30, 40 anos atrás, os carros ainda correndo, né? Tem vários. Então, quando eu cheguei no Brasil no começo, eu tirava muito foto dos carros antigos, porque eu pensava que esse tipo de carro eu só posso ver nos museus, né? Mas aqui no Brasil ainda funciona. Isso é um pouco chocante, né? Mas na China já não tem muito carro antigos porque os leis são um pouco diferentes, né? Na China, se o carro já passa 600 mil km, né? De correr 600 mil km um carro, você é obrigação de como chama? Sucata, não é forçada, né? Tipo, tem que não podia usar mais. E antes de 2013, não lembro, mas uns 10 anos atrás, o regra era mais rígido ainda, porque proteger o meio ambiente, né? Então, os carros antigos precisavam passar muito exame, e se não passar esse exame, né? E o carro tem que dar embora. Então, na China tem muito carro novos e quase nunca vi carro antigos, né? Então, carro, por exemplo, de 2010 já é muito antigo, né? Os carros têm mínimo 15 anos para cima, é quase impossível de achar, mas no Brasil ainda acha em todo lugar. Então, eu achei isso um pouco diferente. É sobre isso, mas eu gostei de dirigir no Brasil, é muito legal. No começo não costumava, mas depois acostumou. E eu não sei se eu voltar para a China, como eu reagiria quando eu dirijo, né? Um dia. Mas enfim, é isso aí. São algumas comparações, né, entre esses três países e espero que vocês gostem e comenta se você tem alguma dúvida ou se eu falo alguma coisa errada também, pode comentar também embaixo e expressar suas opiniões também. Então é isso, gente. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Obrigado. Tchau.